os mistérios que estão por trás das simbologias da maçonaria e que são utilizados na astrologia. Eu vou começar falando sobre os estudos dos corpos celestes no céu e as suas influências sobre o planeta Terra e também dos seres humanos por meio da astrologia. E para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos entrar nas simbologias, inclusive as que são atribuídas ao misticismo. Um dos grandes exemplos, da união entre a ciência e o misticismo é a maçonaria. Embora a maçonaria moderna seja baseada em ideias, iluministas e liberais também, que são normalmente vinculadas ao uso da razão na busca da verdade absoluta, a maçonaria utiliza sim em seus rituais e na sua própria simbologia padrões místicos, inclusive de diversas seitas, como também as religiões e civilizações antigas. O espaço celeste é dividido em 4 quadrantes, cada um com 3 casas, ou seja, 12 casas astrológicas configuram a mandala em 360 graus. E o número 12 tem ressonância numerológica e simbólica também, tão forte que todas as religiões do mundo utilizaram. A mandala é uma palavra indiana, mas que na realidade é universal. Um pouco mais à frente, vocês perceberão como os números são fundamentais em várias práticas esotéricas e também religiosas. Então, vamos começar entendendo como que surgiram os signos zodiacais da astrologia. Os signos são originários da Babilônia, mas os egípcios desenvolveram um magnífico trabalho de representação zodiacal. E os chineses representaram constelações por meio das imagens associadas aos animais. Os historiadores afirmam que a astrologia surgiu na Suméria por volta do 4º milênio antes de Cristo. E por esse motivo, durante muitos séculos na Europa, os astrólogos foram chamados de caldeus. E o registro mais antigo que se tem da astrologia está no livro de Jó, anterior até ao livro de Moisés, que fala dos 12 signos, e prova que os primeiros fundadores da ciência zodiacal pertenciam a um povo primitivo antediluviano, que inclusive acreditava-se que tudo que existe hoje em termos de tecnologia e de evolução na área de medicina e em outras áreas já existia no mundo antediluviano. É bem possível que em épocas remotas tenham existido seres especiais, talvez oriundos de outros planetas, e dessa forma dominaram com a sua tecnologia povos culturalmente mais atrasados. Os povos sumerianos e babilônicos criaram a astrologia. Os egípcios deram base científica e os árabes, no período medieval, transformaram os signos em armas. Para imaginar uma coisa dessa, gente, o signo de Leão, por exemplo, tem a simbologia de uma espada, e o signo de Peixes, a simbologia de um machado. Como assim? Agora, para que a gente possa entender como a maçonaria utiliza a astrologia
Através das simbologias, eu vou explanar todos os detalhes e mistérios que envolvem esse assunto. Na maçonaria, a presença da astrologia sempre foi muito forte. Um exemplo disso são as 12 colunas do templo. Existem diferentes autores maçons que traçam o início da mitologia em torno da Irmandade a vários pontos da história religiosa. Alguns dizem até que Adão era maçom. A tese mais aceita entre eles determina que os descendentes de Noé foram um tipo de maçons ancestrais, porque eles acreditavam em um único Deus e também na imortalidade da alma, que são os 2 preceitos fundamentais na maçonaria. O mais interessante é que a obra divina da maçonaria é exatamente a construção do Templo de Salomão. O rei Salomão era reverenciado pelas 3 religiões monoteístas, as que creem em um único Deus, exatamente como a doutrina maçônica. E o templo simboliza o início da maçonaria, como a conhecemos, porque uniu as 2 divisões principais. De um lado, haviam os construtores, que encaravam a maçonaria mais como uma prática de engenharia. E por outro lado, os sacerdotes do rei Salomão, que viam a maçonaria mais como uma religião. Então, se analisarmos todas essas simbologias da maçonaria e aplicarmos na astrologia, vamos perceber que a maçonaria tem muitas coisas em comum com a astrologia e vice-versa. A começar pelo zodíaco, que é dividido em 12 signos, que são percorridos pelo Sol uma vez por ano. Os signos representam o aprendizado percorrido pelo maçom desde a sua iniciação na ordem até o grau mestre, e os 4 elementos, terra, água, fogo e ar, que formam toda a criação na astrologia. Os 4 elementos também fazem parte da simbologia maçônica. E a maçonaria é apenas uma das versões das sociedades secretas que utilizam as simbologias da astrologia. O planeta Saturno é o símbolo da maçonaria e a estrela Sirius representa as sociedades secretas. Sirius está projetada na constelação dos Gêmeos. Aí muitos de vocês vão questionar: nossa, mas se a astrologia é usada pelas sociedades secretas e pela maçonaria, então a astrologia não pode ser considerada uma prática divina? Algumas sociedades secretas utilizam as simbologias da astrologia, como é o caso da maçonaria, Rosa Cruz, a Cabalá, entre outras. E inclusive existem algumas sociedades secretas, as chamadas Via da Mão Esquerda, que é a do conhecimento da via obscura, como doutrinas luciferianas, ainda bem pouco conhecidas e que também utilizam as simbologias da astrologia. Mas quando entendemos que tudo, absolutamente tudo, está interligado, mitologia, astrologia, astronomia, a maçonaria e inclusive as simbologias. E nós vemos isso na própria Bíblia, porque a Bíblia está cheia de simbologias, principalmente a que se refere aos números, que já tem aí uma ligação com a numerologia. Se por um lado a Bíblia vai contra a astrologia, pelo outro lado ela até aceita e convive dentro dos seus princípios de forma pacífica
e até organiza muitas das suas histórias, mitos, lendas, profecias, de acordo com a linguagem astrológica e também astronômica. O exemplo disso é quando a Bíblia afere que o suposto julgamento final será acompanhado por eventos estelares. Mas existe o lado obscuro, o lado das trevas, que usam em simbologias e astrologia em rituais satânicos. Sociedades secretas que se alimentam do medo e do sangue de muitos inocentes. Tráfico de crianças, de órfãos, prostituição de mulheres e pedofilias. Esse número de pessoas que somem ao redor do mundo não é à toa. É claro que há uma correlação aqui e tudo está envolvido diretamente a esses rituais satânicos. Só que existe a via de mão direita, que usa essas mesmas simbologias e a astrologia para o caminho da iluminação, que é o caminho que os avatares, Jesus, Krishna e Buda percorreram. Avatares distintos, sim, mas com ensinamentos e filosofias semelhantes, que é exatamente a iluminação através da libertação da matéria e do ego. Quando compreendemos que o demônio é o nosso próprio ego, sim, porque é o ego que nos afasta da divindade que está dentro de nós mesmos. Existe uma divindade dentro de cada um de nós que pode ou não se conectar com todo o universo. Todos nós temos as energias dos astros, as energias de Saturno, Marte, Júpiter, Mercúrio, Vênus e por aí vai. O exemplo disso é que na mandala astrológica, os planetas são regentes dos 12 signos. E todos nós temos os 12 signos mesclados na nossa energia e naquilo que eu costumo chamar de DNA astrológico, que seria exatamente a nossa assinatura estelar ou a nossa gênese cósmica. O signo do ascendente vai determinar o ciclo principal da nossa existência. Mas os demais signos vão dar sentido aos ciclos que iremos viver em algum determinado período da nossa vida. Nós temos todas essas forças, os 4 elementos, formando o nosso ser. Existem muitas associações com a astrologia. São 12 os discípulos, são 4 anjos do Apocalipse, que são simbolizados pelas estrelas Antares na constelação de Escorpião, Régulus na constelação de Leão, Aldebarã na constelação de Touro e Formal na constelação de Aquário. Existe toda uma complexidade da astrologia por trás de todas essas simbologias. Mas, no meu entendimento, os signos aonde essas estrelas estão projetadas é que guardam todo o segredo dos anjos vigilantes, que são os signos de Escorpião, Leão, Touro e Aquário. E cada signo é representado exatamente pelos 4 elementos. Existe um mistério em torno desses aspectos. Na mandala astrológica, esses signos formam a espinha dorsal na forma de uma estrela de 4 pontas, também conhecida como a que foi responsável por guiar e conduzir os 3 reis magos até o local de nascimento de Jesus Cristo, a estrela d'alva. E a posição das estrelas associadas aos anjos forma exatamente um medidor do tempo. E Saturno é o próprio medidor do tempo, porque o planeta Saturno faz a ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual. Saturno é tido como aquele que cobra o karma de vidas passadas e guia as pessoas que desencarnam para o outro lado da vida, ou seja,
mundo físico para o mundo etéreo, a partir da estrela de 5 pontas, o pentagrama, que aí já tem uma ligação com o povo sumério, aonde surgiu a astrologia, é que nasce o 5º elemento, o éter, que está relacionado com a 13ª constelação, que fica entre a constelação de Sagitário e Escorpião, que é exatamente o Serpentário, 13º signo zodiacal. O 5º elemento, o éter, é o mais poderoso. É a base de todas as coisas da criação. É o registro acástico. O akasha é isento de tempo e espaço. E o serpentário fica no centro da Via Láctea, onde existe um buraco negro. É o cemitério das estrelas e corpos celestes que deixam de brilhar. E alguns astrônomos dizem que esse buraco negro está cada vez mais faminto, porque existe um ponto sem retorno do buraco negro que suga toda a matéria e que não tem como escapar desse processo de sucção. A espinha dorsal é formada pelos 4 signos, os 4 elementos, as 4 estrelas e os 4 anjos. Essas simbologias estão todas interligadas e fazem parte da astrologia. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, que representam as 4 naturezas do ser humano, que é constituída pelo lado material, emocional, mental, espiritual, e os 4 temperamentos do ser humano, colérico, anímico, tranquilo e pessimista. E não para por aí. O número 4 também tem ligação com as 4 qualidades do ar: quente, úmido, seco e frio. Todas essas simbologias estão mostrando o caminho para encontrar o verdadeiro Deus. Mas não é o Deus dos dogmas e das religiões. Trata-se da consciência cósmica e de você descobrir o Deus interno que vive em você. Aquilo que Jesus chamou de o teu Pai que te vê em segredo. Na astrologia, usa-se também os arquétipos, que estão ligados aos 4 elementos e aos 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Na astrologia tradicionalista, as 7 igrejas do Apocalipse são representadas pelos 7 planetas: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno, bem como os 7 dias da semana, como por exemplo o planeta Saturno, que na mitologia hindu é conhecido como Deus Shani, que é tido como o senhor do sábado e do 7º dia da semana. E Saturno é Cronos, o senhor do tempo, o Deus que controla o tempo de vida do ser humano na Terra através da Sansara, que é o ciclo de morte e renascimento, e que eu vou colocar aqui como a verdadeira matrix em que vivemos. É uma espécie de prisão. É como entramos e saímos dessa matrix, se é que há uma saída. Mas está associado ao nosso karma e dharma, ou seja, as nossas boas e más ações. Ao dominarmos o conhecimento do bem e do mal, nós dominamos o ciclo de morte e renascimento e com isso ativamos a energia Kundalini. A deusa Nirrit é conhecida como Kali, aquela que mostra a verdade e arranca as coisas pela raiz, causando destruição. E Kali é Parvati, transformada na mais terrível deusa do hinduísmo. Kali também é considerada como a manifestação da deusa Durga, a esposa de Shiva.
Kali também representa a nossa divina mãe interior, aquela que destrói o ego. Isso significa que o ego é a raiz de todos os males da nossa fisicalidade. Porque quando não destruímos o ego conscientemente, a natureza infernal o destrói violentamente. Kali é o que chamamos de segunda morte, que inclusive é mencionada no Apocalipse de João. Mas Niriti ou Kali também é associada a Lilith, a primeira mulher de Adão. No primeiro capítulo do livro de Gênesis, está escrito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e criou o homem e a mulher. E no segundo capítulo, diz que não é bom que o homem esteja só. Porém, somente no versículo 22 do segundo capítulo, que Eva é criada da costela que Deus tomou de Adão. Existe algo muito misterioso nessa passagem da Bíblia, porque as aves de rapina que é mencionada no livro do Apocalipse tem uma correlação ao exército e ao homem sentado no cavalo branco. Essas aves têm ligação com Niriti ou Kali, e as aves de rapina são predadoras e carnívoras. Então essas aves têm associação também com a Lilith, a primeira mulher de Adão. E agora, pasmem, existe uma teoria de que o serpentário seria Maria Madalena. E o pintor Leonardo da Vinci, também criador do homem vitruviano, que tem uma ligação com a estrela de 5 pontas, o pentagrama, fez menção em uma de suas pinturas, no quadro da Última Ceia, Maria Madalena sentada ao lado de Jesus, e essa obra do pintor renascentista levantou uma teoria de que Maria Madalena seria a mulher de Jesus e que Jesus foi casado. Sim, algumas lendas contam que Jesus Cristo teria se casado com Maria Madalena e teria tido uma filha, a Santa Sara Kali. Conta a lenda que as 3 Marias fugiram e Maria Madalena estava grávida de Jesus e sua filha, Sara, nasceu nesta viagem e que, na verdade, o Santo Graal é a descendência sagrada de Jesus. Essa história tem associação com as 3 estrelas, ou seja, as 3 Marias que ficam na constelação de Órion. Mas a continuação dessa história vai ficar para o próximo vídeo. Bem, pessoal, esse foi mais um vídeo falando sobre simbologias e astrologia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para não perder as novidades que eu estarei trazendo para vocês. Eu fico por aqui e já sabe, né? Nirvana, aqui e agora.